Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. Nós vamos entrar numa série de 3 ou 4 programas, onde vamos falar de um assunto bastante importante e ao mesmo tempo delicado. Obrigado por você estar aqui. Pegue a sua Bíblia, uma caneta, chame os amigos, porque começou o Arena do Futuro. Antes, porém, eu quero oferecer a você o nosso curso bíblico, que é um DVD maravilhoso. E esse DVD pode ser entregue a você, você pode receber totalmente de graça. É só você mandar para cá o seu pedido através do telefone ou através de um e-mail, tá bom? Entregaremos para você esse DVD, onde você vai estudar mais a Bíblia e conhecer melhor o caminho de Deus. Nós também queremos lembrar você das redes sociais. O nosso Twitter é @Arena do Futuro e o nosso Facebook é facebook.com/Arena do Futuro. Todos os dias nós colocamos mensagens, colocamos vídeos, colocamos textos espirituais que fortalecem a nossa vida e a nossa caminhada. Também temos um blog que está dentro do site da Novo Tempo. Você entra novotempo.com/Arena do Futuro. Ali também tem vídeos e tem também testemunhos. E eu quero agora mandar um grande abraço para os meus amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado a vocês que nos ouvem, que acompanham o Arena através da rádio. E também a você que nos recebe nas caravanas. Nós viajamos pelo Brasil inteiro, vamos a Minas Gerais, vamos ao Espírito Santo, nós temos ido à Bahia, nós temos ido a todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil, levando essa mensagem. Um grande abraço, muito obrigado por receber a nossa equipe, por participar e por ouvir a palavra de Deus e tomar decisões pela verdade. Tá bom? Agora prepare o coração, hein? Vamos começar agora um estudo muito importante que merece toda a nossa atenção. Nós queremos começar hoje a falar sobre as trevas atacam. As trevas estão atacando. Desde quando? Como isso começou? Nós queremos mostrar hoje, a partir de hoje, uma visão do que aconteceu no passado e do que ainda acontece no presente. Por isso, é um tema bastante longo e por essa razão nós queremos dedicar alguns programas para revelar essas profecias para você, tá bom? Então nós queremos chamar a sua atenção para um texto que aparece no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E esse texto realmente é bastante importante. Capítulo 20, versículos 29 e 30, diz assim, ou dizem assim: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Você percebeu a narrativa desse texto? O conteúdo dele? O apóstolo Paulo está chamando a atenção de que surgiriam dentro do cristianismo pessoas maldosas. Ele chama de lobos vorazes. Pessoas que seriam instrumentos do mal, justamente para trazer trevas ao cristianismo. E por incrível que pareça, esse texto, ele tem muito a ver e mais a ver com o movimento do cristianismo do que a gente imagina. Muito mais. Existe um outro texto que a gente precisa prestar bastante atenção, que é o que está escrito na primeira carta de João, lá no finalzinho, perto do Apocalipse. Na primeira carta de João, no capítulo 4, aliás, não somente o capítulo 4, como o capítulo 2 e tudo isso, vai falando sobre o anticristo. Veja, por exemplo, em vez de ler o capítulo 4, vamos ler primeiro o capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 18. Olha só o verso 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Agora, observe o verso 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco.
Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Agora, vamos fazer o seguinte, compara esse texto de 1 João 2, 18 e 19 com o texto de Atos 20. E você vai ficar surpreso ao saber que o anticristo surgiria do meio do cristianismo, e você vai ficar surpreso ao saber que trevas surgiram de dentro do próprio cristianismo. Ou seja, é alguma coisa assustadora, o que a gente acabou de ler, não é verdade? Então vem a pergunta, como essas coisas aconteceram? E quais foram as implicações desses movimentos dentro do próprio cristianismo? É importante, para entender esses dois textos, fazer uma viagem no tempo e na história. Você sabe que a Bíblia conta a história da igreja desde o início do Gênesis até a volta de Jesus. Mas eu quero me ater exatamente num período menor de tempo. Eu quero me ater ao período que vai do ano 31 da nossa era até a volta de Jesus. Porque do ano 31 até a volta de Jesus, nós temos dois grandes acontecimentos. E no meio desses dois grandes acontecimentos, muita coisa aconteceu e ainda está acontecendo. O que aconteceu no ano 31? Bem, no ano 31 da nossa era, Jesus foi crucificado. No ano 31, Jesus foi crucificado. Aí vem a pergunta, quem crucificou Jesus? Agora, eu estou falando do ponto de vista literal. Quem foi o povo que pegou o martelo, que pegou ali os pregos e que crucificou Jesus? E mais, quais foram as pessoas que mais foram opositoras ao ministério de Jesus? Você vai ficar surpreso. Nós ali destacamos dois povos, tanto os judeus quanto os romanos. Agora, o que mais impressiona não é isso. O que mais impressiona é que pessoas que eram religiosas, pessoas que eram líderes da igreja daquele tempo, foram as pessoas mais opositoras a Cristo. Você lembra disso ao ler a Bíblia? Recorda das leituras bíblicas? É só você ver Mateus 23. Mateus 23 é o capítulo onde Jesus fala dos hipócritas fariseus. Então, você percebe que algo já estava errado naquele tempo. E aí, no ano 31, quando Jesus morre na cruz, depois ele ressuscita, ali começa o que a gente chama de cristianismo, que é justamente o que Jesus implementou. Antes do ano 31, a gente costuma dizer que era o judaísmo, a religião judaica. Mas a partir da cruz se implantou o cristianismo. Agora veja, quando o cristianismo começou, ali do ano 31 até o ano 100 aproximadamente, a igreja cristã parecia ser uma igreja triunfante, parecia ser uma igreja cheia realmente do poder e da graça, como de fato aparece em Atos capítulo 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4. Você vê uma igreja que ora, uma igreja que recebe o Espírito Santo, uma igreja que no dia de Pentecostes fez coisas incríveis. Você vê os apóstolos orando, as pessoas sendo curadas, você vê ressurreições, você vê coisas incríveis, como de fato aconteceu na igreja primitiva. Aquela igreja parecia ser a igreja modelo e parecia que aquela igreja seria uma igreja totalmente triunfante, não teria problema. Mas, quando chegamos por volta do ano 100, algo aconteceu. Algo aconteceu. Por volta do ano 100, quando morre o último dos 12 discípulos, então essa mesma igreja que era primitiva, que era uma igreja cheia do Espírito Santo, que fazia coisas incríveis, essa mesma igreja agora começou a ser pressionada. Ou seja, a Bíblia começa a revelar que as trevas começam a entrar de uma maneira mais forte, mais acentuada no seio do cristianismo. Na segunda fase do cristianismo, do ano 100 até por volta do ano 313, 323, por aí, a igreja agora passa por um momento de perseguição. E essa perseguição era uma tentativa do maligno de entrar e de destruir essa fidelidade, esse fervor, esse revivamento,
esse poder que havia na igreja primitiva. Quando a gente olha para Apocalipse, capítulo 2, a gente percebe exatamente isso. Eu quero abrir a Bíblia com você e ver aqui Apocalipse, capítulo 2. Veja só o que diz o capítulo 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui você tem uma revelação. E essa revelação é que na segunda fase do cristianismo, Satanás estava estabelecendo um movimento que seria chamado de sinagoga de Satanás. Aqui você vê a penetração das trevas no seio do cristianismo. Quando você vai para o versículo 10, Jesus anima a igreja e diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Só que o verso continua e diz assim: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse verso 10 que eu acabei de ler, mostra que o cristianismo, na sua segunda fase, ela sofreria 10 anos de perseguição. Aqui menciona 10 dias proféticos. Lembrando que um dia profético equivale a um ano, literal. Então a igreja cristã, ela passaria nessa segunda fase, justamente por 10 anos de perseguições, sob o comando de um homem chamado Diocleciano. Entendeu? Aí a igreja passou por essa situação de perseguição. E a Bíblia chega a mencionar que essa perseguição tinha uma intenção. A intenção era justamente criar um espaço, abrir um espaço dentro do cristianismo para que o inimigo implementasse a sinagoga dele, mencionada aqui como sinagoga de Satanás. Mesmo diante das perseguições, mesmo diante das pressões, das mortes, mesmo diante de tudo isso, a igreja cristã conseguiu se manter fiel aos princípios de Deus, ao princípio de salvação e aos princípios bíblicos de uma maneira geral. Mas, depois que acabou esse período de 10 anos de perseguição, aí aconteceu o que nós chamaríamos de uma tragédia. Ou seja, as trevas conseguiram, de alguma maneira, se estabelecer. A gente poderia usar aqui um provérbio popular que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O inimigo foi batendo. O inimigo foi agindo de uma maneira muito fria. Ele foi trabalhando de uma maneira bastante intencional. E, finalmente, na terceira fase do cristianismo, o inimigo consegue entrar. Só que ele entra de uma forma tão sutil, porque ele já vem desde o passado, trabalhando para tentar contaminar as verdades cristãs. E na terceira fase, ele consegue. A terceira fase revela coisas assustadoras que o inimigo faria e, de fato, fez dentro do cristianismo, fazendo-nos entender agora o texto de Atos 20 e o texto de 1 João capítulo 2, quando fala que surgiriam dentro do cristianismo anticristos, e quando diz que lobos vorazes se levantariam dentro do cristianismo para destruir as pessoas, a fé das pessoas. Aqui a gente vai abrir aspas para dizer uma coisa, abre aspas. Tudo isso apresenta um poder que está por trás. E o poder que está por trás é o poder de Satanás. O que é que Satanás quer? Satanás quer levar as pessoas à perdição. Satanás quer que as pessoas vivam distante de Jesus. O Satanás quer que as pessoas percam a vida eterna. É isso que está por trás. Fecha aspas. E para conseguir esse intento, esse propósito, então o inimigo fez uma coisa bastante sutil. Eu queria que você entendesse agora essa sutileza do mal. A sutileza do mal
é tão impressionante que quando você entende, você fala assim, agora, pastor Luiz, agora abriu aqui a minha mente, agora, abriram os meus olhos. Sabe qual foi a sutileza? A sutileza foi a seguinte, já que eu não posso lutar contra a igreja, já que eu não posso lutar contra Jesus, já que eu não posso lutar contra a Bíblia, eu vou me unir a eles de uma maneira capciosa. O que o inimigo fez? Falou assim, ok, eu vou também criar uma sinagoga, eu vou também criar um movimento religioso, eu vou também criar algo parecido com a religião de Cristo. Então, dentro do cristianismo, o diabo vai colocando as suas garras, vai estabelecendo, colocando ali as bombas, sabe o campo minado? O campo minado, onde ele coloca uma granada aqui, uma granada ali, liga um fio no outro, estabelece toda uma estrutura para depois apertar um botão e detonar. O inimigo foi fazendo isso. E quando chega na terceira fase do cristianismo, ele estava com as suas bases todas estabelecidas. Se não todas, mas as principais já estavam estabelecidas. Então agora o inimigo começa a criar a sua sinagoga, o seu movimento religioso, para lá na frente atacar, detonar, destruir definitivamente a vida espiritual de tantas pessoas, Eu quero abrir a Bíblia com você agora para lhe mostrar exatamente isso que eu acabei de falar. Apocalipse capítulo 2, versículo 13, olha só, 2 verso 13, diz assim, conheço o lugar em que habitas, vou repetir a frase, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha que frase, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Você percebeu que na leitura anterior, a Bíblia diz que ele estava tentando implementar a sua sinagoga. Mas agora nessa leitura diz assim, eu conheço o lugar que vocês habitam. E aí onde vocês estão, está o trono, aqui diz trono de Satanás. Isso é sério, hein? Muito sério. E se a Bíblia fala que o trono de Satanás estava dentro do cristianismo, nós temos que tomar bastante cuidado e ficar alerta. Agora, quando você lê aqui, eu sei onde vocês estão, onde vocês habitam, aí está o trono de Satanás. Aí você é obrigado a ir para Apocalipse 13. Apocalipse 13. Olha o que diz Apocalipse 13. Isso aqui é impressionante. Capítulo 13, nós vamos ler o versículo, somente o versículo, vamos pegar aqui, versículo 4, capítulo 13, versículo 4, que diz assim, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Agora eu chamo a sua atenção para o verso 2, 13, verso 2, diz assim, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Você viu a frase aqui, o seu trono? Pois bem, olha só agora a conexão feita entre Apocalipse 13, verso 2 e verso 3, com Apocalipse 2, verso 13. É o contrário, você percebeu? Apocalipse 2, 13 e Apocalipse 13, 2. É o contrário, mas falam basicamente a mesma coisa. Aqui no capítulo 2, verso 13, fala, eu conheço o lugar em que habitas, vírgula, onde está o trono de Satanás. Ok? Aí o capítulo 13, verso 2, fala assim, que Satanás pegou o trono dele e deu para a besta. Bem, aqui exige um pouco mais de reflexão. Primeiro, o diabo estabeleceu o trono dele no seio dentro do cristianismo. Mas eu pergunto, o diabo estaria sentado lá, com a cara limpa, dizendo, olá pessoal, eu sou o diabo,
e estou aqui para acabar com vocês. Você acha que o diabo faria isso? Claro que não. Então, o trono é dele. O trono é dele. Mas quem senta naquele trono não é literalmente, veja, literalmente não é o diabo. Espiritualmente sim, mas literalmente não. Literalmente, sabe quem é que senta lá? A besta. E a besta representa um poder humano dirigido por Satanás. Então, o diabo não é bobo. Ele começou a armar exatamente assim. Deu para você entender? Agora que o assunto está ficando mais claro, a gente precisa entender outra coisa. Nessa terceira fase do cristianismo, que vai do ano 313, mais ou menos, 303, 313 para frente, essa terceira fase do cristianismo é a fase, ou foi a fase, mais complicada da história do cristianismo. Mais complicada até mesmo do que o período da Idade Média. Porque a Idade Média, ela vem logo na sequência. Só que antes da Idade Média, vem essa terceira fase do cristianismo, que é a fase onde as coisas ruins das trevas de fato aconteceram. Onde as trevas começaram a atacar. Quer ver? Eu vou ler mais um verso em Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, diz assim: Tenho, porém, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Esse é um detalhe. Agora veja o verso 13, a última parte. Capítulo 2, verso 13, a última parte. Diz assim. Eu vou ter que ler o verso 13 inteiro, porque senão algumas pessoas que ligaram a televisão agora não vão entender. Diz assim: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ficou claro até aqui? Bom, eu vou explicar melhor. É o seguinte, na terceira fase do cristianismo, o diabo entrou definitivamente no seio do cristianismo, aonde o diabo começou a misturar as verdades com as mentiras, onde ele começou a misturar um pouco de luz e um pouco de trevas. O diabo começou a misturar essas duas coisas, o certo e o errado, as coisas de Deus e as coisas dele. E a intenção de misturar é justamente trazer o engano, trazer o engano. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso para finalizar o programa de hoje, e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso sentado aqui no meu sofá, que é a nossa sala, onde a gente conversa e faz isso de maneira mais pessoal. Então vem cá, chega mais perto. Pode chegar mais perto, vou me ajeitar aqui, e eu quero falar para você o seguinte. A terceira fase do cristianismo foi o período em que os cristãos continuaram sendo perseguidos, o período em que os mandamentos de Deus sofreram ataques. Foi justamente nessa terceira fase do cristianismo em que os homens usados por Satanás mudaram o mandamento de Deus. Foi aqui, nesse período, em que o sábado foi alterado, mudado para o domingo. Deixa eu explicar isso de outra forma. Aqui surgiu o primeiro decreto dominical. O decreto dominical foi um decreto assinado por Constantino, que era o imperador romano. Ele assina um decreto dizendo que as pessoas deveriam descansar no venerável dia do sol. E o venerável dia do sol era o primeiro dia da semana, que mais tarde receberia o nome de domingo. Você percebe que o inimigo começa a mexer aqui nessas bases, e vai mexendo nos 10 mandamentos, e vai mexendo nos princípios de salvação, tudo isso aqui. No próximo programa, a gente vai continuar a partir daqui. Por isso, não perca o próximo programa. É uma sequência desse aqui.
Mas hoje eu quero dizer para você o seguinte: por mais que as trevas tenham atacado as verdades de Deus e os princípios da luz, as trevas nunca venceram e jamais vencerão, porque a luz de Deus está aqui. O Arena do Futuro está aqui para mostrar para você as verdades, para que a luz das verdades bíblicas ilumine a sua cabeça e o seu coração, para que você saiba todas as verdades e tome as decisões certas na hora certa. Hoje, você começou a entender algumas coisas que talvez nunca você iria entender, mas aqui você vai entender. E a partir do momento que ficar claro para você, a luz de Deus vai iluminar a sua cabeça e o seu coração. E essa luz de Deus vai expulsar as trevas da vida e vai dar a você o direcionamento certo e seguro para uma vida vitoriosa. Amém? Então, a gente vai se encontrar no próximo programa e agora eu quero fazer uma oração por você, para que você permaneça firme, estudando a Bíblia, conhecendo as verdades e não dando espaço para as trevas. E a melhor maneira de não dar espaço para as trevas é você permanecer no assim diz o Senhor, no que está escrito na Bíblia. Não siga os homens, não siga pastores, não siga sacerdotes, não siga líderes. Siga o que está escrito nesse livro e a verdade vos libertará. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque hoje a nossa mente começou a se abrir para assuntos extremamente importantes. Nós estamos observando o ataque das trevas, mas também estamos seguros de que a luz da verdade triunfou e vai continuar triunfando nos dias de hoje na vida dessa pessoa que ouve esse programa e assiste esse programa. Eu entrego em tuas mãos cada telespectador e cada ouvinte da Rádio Novo Tempo, em nome de Jesus. Amém.